Resident Evil 2 Speedrun. O cara fez em quantos minutos? 30 minutos? Resident Evil 2, cenário do Leon. Vamos ver. Doideira, hein? No dia 2 de março de 2023, o jogador Pyramid Key zerou Resident Canal Castiel. Evil 2, um clássico do PlayStation 1 em 48 minutos e 35 segundos, e conquistou o recorde mundial de speedrun. E hoje você vai ver as rotas mais otimizadas, estilo superior do Goku e formas mais eficazes de eliminar os chefes do jogo. E na speedrun de Resident Evil 2 existem diversas categorias, e a que eu vou te explicar será a L1A Any%, ou seja, o jogador precisa chegar nos créditos do jogo o mais rápido possível. E a versão que os speedrunners usam é a versão de PC, chamada de Source Next. A corrida começa quando o Pyramid Key assume o controle do personagem, e logo de cara ele precisa ignorar todos esses zumbis que estão nas ruas e correr para a loja de armas do Kendo. E aqui podemos ver a primeira otimização dessa run. Na versão de PC de Resident Evil... Lembrando que dá pra encontrar o Brad, tá, galera? E pegar a chave do armário do Leon, e aí isso vai liberar a roupinha secreta do Leon, tá? Mas aí você tem que passar o jogo inteiro até chegar na delegacia sem pegar nenhum item. Então começa o jogo, vai desviando de tudo, zumbis, não pega nenhum item, nenhuma munição, nada. Aí quando você chegar na RPD, o Brad vai estar lá. O 2. É possível o jogador pular as portas do jogo, mas tem um detalhe: o tempo exato para pular uma porta sem perder tempo é de 1,45 segundos, pois se ele pular a Cara, libera uma jaquetinha e aí o Leon atira assim que nem gangsta e libera o Leon de regatinha. porta imediatamente, Boné. a tela vai ficar escura por mais tempo, então ele vai perder alguns segundos. Nessa parte, o jogador precisa mostrar todas as suas habilidades de speedrunner para passar pelos zumbis. Então quando ele estiver quase em cima dessa luz, ele segura o botão de mira para que Leon mire nos zumbis e vire automaticamente, porque esse é mais ou menos o ponto para que a cutscene dos zumbis abrindo a porta ative. Então após a cutscene, ele já corre para perto do zumbi e atira mirando para baixo até que o zumbi fique atordoado, e isso abre a oportunidade para que o jogador passe sem levar dano. Em Resident Evil 2, ao atirar na perna do zumbi, você tem a possibilidade de atordoá-lo para ter a chance de escapar. Agora nesse momento não tem muito segredo, é só você subir Dá um stunzinho, né? essas escadas e depois descer na próxima para ter acesso ao beco, onde vai ter 3 zumbis. Então ele passa por todos eles jogando o Leon para a parede à esquerda. E aqui vai ter alguns zumbis mortos de fome, mas ele ignora todos eles e vai direto para o ônibus. Agora aqui dentro ele usa uma nova técnica chamada de Quick Shot. Os jogadores podem atirar de forma mais rápida segurando o botão de ação e pressionando várias vezes o botão de mira. Então Pyramid Key utiliza essa técnica poderosa contra essa zumbi que está no chão e elimina rapidamente, e depois atira mirando para baixo no zumbi que está à frente para atordoá-lo e passar dessa parte sem levar literalmente nenhum dano. Agora ele usa outra otimização chamada de Pre-Turn. É uma técnica muito simples, mas que permite virar seu personagem logo após entrar nas portas. Isso ajuda você a posicionar o personagem o mais rápido possível na direção em que você deseja, assim ganhando um pouco mais de tempo durante a speedrun. E também evitando esse tipo de coisa. Após fazer o Pre-Turn, ele novamente finge que esses zumbis não existem, então entra na porta e faz o Pre-Turn e vai em direção à porta da delegacia. Dentro do local, ele segue em direção à segunda porta à esquerda e conversa com Marvin. Então ele pega o cartão para usar no computador e assim destranca todas as portas. Após isso, ele vai para a primeira porta à esquerda e mais à frente ele vai ter o primeiro encontro com o Licker. Então ele segue seu caminho e chega nessa parte onde tem alguns zumbis. E aqui ele usa suas habilidades para passar por esse inimigo à direita. Para fazer isso, ele joga Leon para a parede que está à frente e depois corrige a linha do personagem e vai em direção às escadas, assim passando sem ser agarrado por nenhum zumbi. No segundo andar, Pyramid Key apenas empurra a primeira estátua, a posicionando perto da porta. Em seguida, ele segue até a sala dos Stars para pegar o medalhão do unicórnio. Ao retornar à sala das estátuas, ele movimenta a estátua que faltava, porém ainda não pega a joia vermelha. Agora ele precisa voltar para o hall da delegacia. Então ele desvia dos zumbis na escada, indo em direção deles. E quando ele estiver muito perto do zumbi, ele passa por trás deles e entra na porta. Nesse local, o segredo dele é manter a distância das janelas, onde as mãos do zumbi podem o agarrar, causando dano e fazendo ele perder tempo. Na parte do Licker, você simplesmente precisa passar por ele pela esquerda, até chegar na porta. Então depois de todo esse percurso, ele finalmente chega na estátua para colocar o medalhão e pegar a Spade Key. Mas novamente você precisa retornar à sala do Licker, o contornando para entrar nessa porta aí. Dentro da sala, ele empurra a escada até chegar no armário para pegar o próximo item chave, a manivela, que será vai usar lá em cima no relógio. crucial para essa speedrun. Após pegar o item, Relógio não, né? Na sala da engrenagem. ele sai da sala e retorna ao cenário dos zumbis mãos leve. Entrando na porta do meio, no final da sala ele utiliza o isqueiro para queimar a lareira e pegar a primeira joia vermelha. Logo depois, ele sobe para o segundo andar e nesse momento ele pega a segunda joia vermelha. Agora aqui, ele precisa passar por todos esses zumbis usando a técnica do instinto superior. E esse zumbi na esquina, ele passa pelo lado esquerdo para evitar o agarrão. Mas esse zumbi aqui tem que tomar muito cuidado, porque se ele tiver muito à esquerda, você tem que passar pelo lado direito dele. Agora, ele passa pelo corredor infestado de zumbi fazendo a festa e entra na porta que dá acesso à biblioteca
biblioteca. Em seguida, ele retorna para a esquerda e sobe as escadas. E nesse momento, o piso de madeira se quebra, revelando um puzzle simples para se resolver. Basta acionar o interruptor e mover as estantes de livros, deslocando as últimas duas para o lado direito. Feito isso, é só pegar o próximo item e seguir para a próxima fase. Aqui vai ter alguns zumbis, mas é só você seguir em linha reta que eles não vão te pegar. Então ele passa pela save room e depois ele entra nessa porta. E nessa parte aqui também não tem segredo, é só você correr desses corvos e seguir direto para a porta no final da fase. No cenário do helicóptero destruído, é só você ir para o fundo do local e descer as escadas. E aqui tem que desviar de vários zumbis, passando no meio dessa mulher zumbi e desse cara. E no penúltimo é só passar por trás desse poste de luz que esse zumbi não vai te pegar. Nessa próxima fase ele vai até o fundo e você precisa pegar a válvula, mas tem que tomar cuidado com essa cadeira aqui porque você pode ficar preso nela e acabar perdendo o tempo. Depois de pegar a válvula, o Runner return e faz o caminho inverso, tomando cuidado apenas com os zumbis que estão perto da escada. Agora ele usa a válvula para apagar o fogo do helicóptero. Após isso ele entra na porta e ignora todos os corvos até chegar na última porta do corredor. No cenário seguinte, ele vai para a última porta que está do outro lado da fase, já que agora o caminho foi liberado, porque o helicóptero não está mais pegando fogo. E aqui ele pega... Eu acho que é só no cenário B. Não, se bem que ele tá, né, no cenário B do Leon. Ou tá no cenário A. Acho que é o cenário B esse aqui. Vai cair um leaker do teto. Diamond Key e usa as duas joias vermelhas nas duas estátuas. E usa a técnica do Return para pegar o King Plug. Então ele volta para o hall da delegacia e abaixa as escadas. E novamente ele passa pela sala do leaker até chegar no cenário onde tem uns zumbis perto da escada que dá acesso ao Tomou uma franzina ali, hein? segundo andar. No local, o Runner passa por trás dessa zumbi e usa a chave nessa porta. E aqui dentro tem uma suruba de zumbis, mas como ele se garante na run, ele passa por trás deles, mas ele é agarrado por um zumbi, porém ele continua sua luta. Agora estamos na sala do Marvin, onde encontramos 3 RNGs que os speedrunners habilitaram de lento, médio e rápido. Determinar qual é o médio e o rápido é uma tarefa complicada, mas identificar qual é o lento é mais fácil. Continua na run, o jogador ativa o Marvin e dá alguns passos para trás, antes de seguir em frente para pegar a chave na mesa. Fazer isso é muito importante porque senão Marvin vai o agarrar. No entanto, nesse RNG fica claro que ele não pegou o Marvin lento, pois ele precisou fazer uma linha dando a volta no inimigo para sair da sala. Agora ele precisa retornar ao hall principal e entrar na porta à esquerda, próxima à saída da delegacia. Em seguida, ele passa pela porta azul e segue em linha reta e depois fica próximo à mesa, desviando dos zumbis. Então ele entra na porta esquerda no final do cenário. Após atravessar alguns corredores, ele se Aí vai pro estacionamento. depara com alguns cachorros. Para evitar ser pego, preme de que se move em direção à parede à esquerda, assim passando sem dano pelos cachorros. Agora finalmente chegamos ao famoso estacionamento, onde encontramos Ado Wong. Após a cutscene, ele empurra o carro forte, mas deixa ele o mais próximo possível da porta para otimizar ainda mais o seu tempo na corrida. Na próxima parte, ele vai até a cela do bem. Após outra cutscene, ele pega o pé de cabra e sai do local. Depois entra na porta esquerda e passa pelo canil e usa o pé de cabra para abrir o bueiro. Então ele passa pelo esgoto cheio de aranha gigante e depois usa os plugs no painel da parede. Então o jogador volta no cenário anterior para jogar com o Ada. Assumindo o controle da espiã, ele ignora os cachorros e entra na porta esquerda do cenário. Em seguida, movimenta as caixas de madeira, mas note que ele não as organiza perfeitamente. O motivo disso é porque realmente não precisa, porque quando a água subir, elas vão se organizar automaticamente. Continua. Porra, isso aí eu não sabia não. Quando ele ativa o painel, fazendo com que Eu sempre vou lá e coloco certinho. a água suba e cria uma ponte. Agora Olha. ele pega a Club Key e retorna até Leon para entregar a chave. Agora novamente com o Leon, o Speedrunner precisa voltar novamente para a delegacia. E no cenário onde havia cachorros, agora aparecem Leakers. Então o jogador se mantém colado a essa parede até se aproximar do Leaker. E no último instante, ele muda de direção, passando sem sofrer dano até chegar na delegacia. Na porta do canto, ele entra para pegar a Magnum e depois continua seu caminho. Então ele passa pelos zumbis que estão no escritório e nesse momento ele usa a técnica do instinto superior, fazendo um S para passar no meio de todos esses zumbis. Esse desvio é muito insano e também bastante arriscado, mas felizmente o Runner conseguiu. Agora nesse corredor estreito, inicialmente ele joga Leon para a parede à direita e depois chegando perto do zumbi, ele passa com o Leon pela esquerda, assim conseguindo desviar dele. Ao virar a esquina, ele faz uma linha em forma de S, passando no meio do casal e entra na porta à frente para pegar o último plug. Após adquirir o item, o Leaker quebra o vidro, mas não consegue alcançá-lo. Agora ele retorna e passa pela esquerda dos zumbis, utilizando a Club Key para entrar na porta. Aqui Pausa aqui, eu sempre faço aleatório. ele resolve outro puzzle bem simples. Acende o fogo com isqueiro nesse negócio Se aí eu não me engano é meio esquerda e direita, né? Ou é meio direita e e esquerda? ativa os interruptores. Primeiro o Ronnie ativa o do meio e em seguida o esquerda, último da meio, direita. direita e E por esquerda. fim o da esquerda. Assim ele pega a engrenagem que caiu no chão e segue o caminho inverso. E agora ele vai subir, pegar a manivela e essa engrenagem e vai lá pegar o último plug lá em cima. No caminho de volta, por pouco ele não São 4 plugs. Ele já pegou quantos? 2 ou 3?
Não é pego por essa zumbi aqui, ó. No hall principal, ele sobe as escadas, desvia do Licker e entra na porta que dá acesso à biblioteca. Após isso, ele sobe outra escada, atravessa esse corredor e entra nessa porta. Aqui ele utiliza uma manivela para baixar a outra escada, sobe novamente e com agilidade ele equipa Magnum e usa a engrenagem para abrir a passagem secreta. Então ele pega o último plug que faltava e desce o duto de ventilação. E agora ele chega na prisão novamente. Então ele vai até a cela do bem e por fim vai até onde está o painel dos plugs. Mas antes dele colocar os plugins no painel da parede, Pirâmide Key precisa enfrentar o Baby G. E a estratégia é o seguinte: basta você correr para o lado esquerdo da ponte e acertar 6 tiros de Magnum até ele ser eliminado. E agora o jogador coloca os itens no painel de uma forma absolutamente rápida que fica até difícil de ver. Os esgotos. Agora adentramos os esgotos, mas nessa parte não tem muito segredo. Basta seguir um caminho linear até chegar no momento crucial em que a Annette Jacarezão. Birkin atira no Leon, então você precisa assumir o controle de Ada mais uma vez. Nessa parte há mais um truque muito importante: o Runner deve desequipar a pistola de Ada. O motivo disso é porque durante a cutscene com a Annette, se você estiver equipado com a pistola, a Annette vai atirar na sua arma, fazendo-a cair no chão. E no final da cutscene, você vai precisar abaixar para pegar a pistola, o que significa perder uns 4 segundos. Portanto, é melhor deixar a Ada sem arma nessa parte do jogo. Descendo as escadas, Ada é atacada por algo desconhecido. E aqui tem um segredo muito importante que muita gente não sabe. Essa tela preta também é uma porta, ou seja, ela pode ser pulada para ganhar tempo. Existem duas formas de saber o momento correto de pular essa porta. A primeira é quando a Ada começa a gritar, e a segunda é esperar 1,45 segundos. Mas a melhor opção é esperar a Ada gritar mesmo. Agora com o Leon, ele entra nessa porta à frente e precisa atravessar todos esses cenários que tem aranhas. Nessa parte, ele equipa a pistola e usa a válvula para baixar a ponte. E ele equipa a pistola porque mais adiante ele vai enfrentar o crocodilo gigante. Então ele não quer gastar munição de Magnum nesse bicho. E finalmente chegamos no crocodilo gigante. Ele corre até a parede do cilindro e fica nessa posição aqui, ó. Quando ele faz esse movimento 2 vezes com a boca, ele usa o botão de ação para o cilindro cair no chão. E assim que o monstro morder, você dá um tiro com a handgun para ele ser eliminado. Então agora ele se encontra novamente com Ada e ele ganha. A galera reclamava na época, né? Ah, que o 2 Remake, esse crocodilo morre muito rápido. É o do clássico também, mano. Ele morde o bagulho ali, você dá um tiro e já era. Arranca a mandíbula dele. Tem uma cura extra dela. E agora o Runner pega o medalhão de águia e depois usa a válvula para diminuir a força desse ventilador gigante. Ele passa pela tubulação e depois pega o último medalhão que falta. Agora o Runner precisa passar por esses zumbis e pelas aranhas até chegar no painel. E aí sim, ele usa os 2 medalhões para conter a água. Então ele passa por alguns corredores e finalmente chega no elevador. Após isso, ele vai até o painel de direita do vagão e logo em seguida Birkin ataca. Mas essa batalha é bem simples. O braço irá aparecer sempre onde cai poeira. Então é só atirar no braço até rolar a cutscene. Depois disso, ele perturna e sai do vagão e entra na porta. E aqui nesses corredores você vai precisar desviar desses zumbis. Mas desse zumbi aqui não tem o que fazer, então o cara deixa ser mordido de propósito e segue para o próximo cenário. E nessa parte aqui dá para desviar deles, mas nesse zumbi aqui ele erra e acaba sendo agarrado novamente. Porém, no segundo ele consegue. Agora nessa sala ele pega a munição de Magnum que está no painel porque vai ser muito importante e entra nessa porta. Nesse elevador ele entra no vagão, pega a chave do painel, carrega a munição de Magnum e a equipa. Depois usa a chave do painel, então ele volta para dentro do vagão e Birkin ataca Ada. E mais uma vez ele sai para fora do vagão para batalhar contra Castiel, meu mano Castiel, sai para fora não dá. Mas o vídeo tá ótimo. Birkin. E nessa boss fight é bem simples. Ele corre para esse cantinho perto da escada do vagão e é aqui que o Quick Shot vai entrar em ação. E ele usa 10 tiros de Magnum para eliminar a criatura. Após vencer a batalha, ele volta para dentro do mas nem perde tempo. vagão e pega Ada. Já era. E agora finalmente chegamos na parte dos laboratórios. Agora ele vai para a área leste. Pega o fusível, equipa a Magnum novamente e usa o fusível principal nessa máquina. Depois ele pega novamente e usa no centro do laboratório para ligar a energia. Então ele parte para a área oeste, aciona o interruptor e passa pelo lado esquerdo da planta IV e entra na porta. Depois disso ele retorna para a esquerda e desce as escadas e entra em outra porta. Nessa parte é o terror dos speedrunners, já que aqui acaba com muita run por causa dos leakers. Então ele posiciona Leon nessa luz da parede, mas nessa parte você precisa ter muita sorte. Porém, ele consegue passar sem dano. Agora ele passa pela sala de monitoramento e vai até o laboratório do Birkin. Vai pelo lado direito desse primeiro zumbi, passa por esse maluco aí também e vai até essa mesa pegar o cartão da Umbrella. E agora você precisa pretornar e ir embora, porque se você não pretornar, esse zumbi aí de trás vai te pegar. Então agora ele volta tudo e na parte dos leakers ele caminha e corre para tentar manipular o RNG dos inimigos. Mas essa parte aí mesmo assim é muita sorte, tanto que ele acaba tomando dano nessa hora, mas ele segue firme. Agora ele precisa passar pela esquerda da IV e vai para a área leste e usa o cartão. E essa fase é outra que pode destruir por completo a speedrun dele. Então ele atira no zumbi que ele não consegue ver com a Magnum e pega munição de Magnum nessa maca. Agora ele vai ativar o interruptor para ligar a energia. E agora ele chegou no momento em que eu arrisco dizer que é o mais perigoso dessa speedrun. Então ele passa na frente dos zumbis e faz o contorno, aproveitando para pegar o disco e ir embora sem tomar nenhum dano. Essa esquiva aqui é muito incrível, porém é super arriscada, mas eles precisam fazer para conseguir pegar o recorde mundial. Após uma cutscene, ele pega a amostra com a Annette e vai para a área oeste, onde outra cutscene imensa se desenrola.
Após o término da cena, ele adentra o local, passa por trás dessa planta Ivy e entra pela porta. Descendo novamente as escadas, ele precisa agora confiar em seu instinto superior para passar por esses zumbis peladões. E a estratégia aqui é o seguinte, ele passa pelo lado esquerdo do primeiro zumbi e pelo lado direito do segundo. Então ele atravessa por mais essa galera e ativa o painel. Em seguida, ele parte para o cenário final, com apenas 1 segundo de vantagem em relação ao seu tempo anterior. Pirâmide que ativa o elevador, dando início à batalha final do jogo contra a criatura G. Agora é tudo ou nada. Ao assumir o controle do personagem, o Ronnie se posiciona sobre a letra P no chão. Então ele dispara 4 tiros precisos mirando para baixo com a Magnum. Mas há um truque interessante aqui. Ele usa apenas 2 quick shots nos 2 primeiros tiros, e nos 2 seguintes, ele atira normalmente. A razão para isso é que se os 4 tiros forem dados rapidamente com quick shot, o Burke tem uma chance menor de pular em cima dessa plataforma. Então, ao usar os tiros normais, ele aumenta a chance de que ele faça isso. E o Ronnie Maneiro. quer que ele vai para cima. Agora na última forma do Birkin, quando ele vai pular na plataforma, ele dá um tiro arriscado no bicho para ganhar tempo. Se você permanecer perto dessa pilastra, a criatura G vai ficar presa lá em cima, como se tivesse uma parede invisível por causa do Leon. E isso permite que o Ronnie finalize o monstro com mais 7 tiros de Magnum. Em seguida, ele entra no elevador e finalmente alcança o tão sonhado recorde mundial de speedrun de Resident Evil 2, com um tempo insano de 48 Caralho, que loucura, mano. minutos e 35 segundos. Doideira, tá? Tem que respeitar o mano. Lenda. Lenda viva. Lenda viva. Caralho. Porque é um nível de decorar que vocês veem, né? Eu refiz os clássicos e mesmo não jogando há muitos anos, foi de boa, zerei tranquilo. Pô, zerei 2 horas, tá ligado? O mano fez... É que tem gente que faz em 6, 7, enfim. Mas o mano fez em 48 minutos, pô. Isso aqui é loucura. Loucura máxima. Loucura crazy mesmo. Caralho.